pessoal. Bom dia a todos. Nessa terça-feira aqui, muita gente já entrando aqui no webinar, mais um webinar do Ibracon. A gente está aqui com 132 pessoas já aguardando para falar desse assunto, impactos da Lei Complementar número 224/2025. E é um prazer receber todos vocês aqui. E antes de eu apresentar os nossos participantes aqui, eu tenho alguns recadinhos institucionais do Ibracon. Primeiramente, falar que essa é mais uma ação, né, baseada nas bandeiras da auditoria independente, relevância da auditoria independente para o mercado e a sociedade, e também atividade como agente de mudança. E convido todos vocês a se inscreverem no canal e nas comunidades do Ibracon no WhatsApp. Aqui no chat, a nossa equipe vai mandando os links para vocês fazerem parte nesse canal e nessas comunidades. Vocês vão ter informações sobre auditoria independente, sobre nossas agendas de cursos e treinamentos. Então, vocês vão ficar por dentro de tudo, tá? Convido vocês também a se inscreverem na 16ª Conferência do Ibracon, que vai acontecer no mês de junho, nos dias 2 e 3, no Teatro Bradesco. Então, também aqui no chat a gente vai deixar o link de inscrição para mais informações sobre programação e também os painelistas que farão parte dessa edição. E em maio também nós teremos o Tech Summit, né? Essa é mais uma edição que o Ibracon fará e contará com a participação de vocês nos dias 3 e 4, não, nos dias 4 e 5, desculpe, de maio. Então, façam sua inscrição também para ficar por dentro aí das discussões sobre o assunto. E falando aqui do webinar, deixem suas perguntas no chat, a gente tem uma equipe aqui que está monitorando, vamos passar todas as suas dúvidas para os nossos convidados aqui. E esse webinar ele ficará gravado, então nos próximos dias vocês terão acesso ao vídeo, aos conteúdos que forem discutidos aqui. Teremos também um texto informativo sobre os principais pontos que tanto o Ademir quanto o Márcio, que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês, vão trazer para nós. E dando esse overview aqui, esses recados institucionais, e também sem muita demora, porque eu sei que é um tema que vocês estão esperando para ser discutido e querem saber sobre as novidades. Eu apresento vocês o Ademir, que ele é coordenador do GT Tributário do Ibracon, e também o Márcio Roche, que ele é membro, ele é o membro da Comissão Nacional de Normas Técnicas do Ibracon, o CNNT. Então, eles vão estar aqui para conversar e para falar sobre essa lei complementar. Então, Ademir, muito prazer em receber você. Márcio, muito prazer em recebê-lo também. E deixo com você, Ademir, a sua apresentação e bom webinar para vocês. Perfeito, Ana. Mais uma vez, muito bom dia a todos e todas aqui por participarem de mais esse webinar. Agradeço bastante aí mais uma vez o convite, né, para que a gente possa falar de um tema tão importante, tão impactante aí que tivemos no final do ano, né, e que terá aí reflexos diretamente nos nossos trabalhos como auditores independentes, né, em alguns casos até nos nossos negócios como auditores independentes também, né, alguns impactos aí da legislação também impactarão não somente os nossos clientes, não somente os preparadores das demonstrações financeiras, mas também o próprio negócio de auditoria independente, tá, pessoal? E então vamos começar um pouquinho para a gente, se puder projetar os slides, para a gente já começar a seguir com o tema, falar um pouquinho da nossa agenda, apresentarmos eu e Márcio, para que sigamos aí com esse nosso webinar, tá? Perfeito. Então, isso. Então,
esse aqui, né, eu sou Ademir, sou sócio aqui de consultoria tributária, empresa que também executa atividade de auditoria independente, né? Então sou membro aqui, coordenador do grupo tributário, do grupo de trabalho tributário do IBRACON, né? Então a gente vem trabalhando aí há bons anos junto com o IBRACON, junto com esse tema tributário, há mais de 20 anos aí na prática tributária, né? Trabalhando bastante aí nesses temas e agora trazendo a colaboração, né, dessas discussões para o nosso grupo, tá? E quem vai expor comigo será o Márcio, né? O Márcio Rocha, que também é sócio de auditoria de também empresa de auditoria independente, com mais de 20 anos, né? O Márcio é membro aqui, além de membro do CPC, é membro do nosso CNNT, que é o nosso grupo dentro do IBRACON de normas técnicas, né? Então, o Márcio aí, ele tem um papel de destaque na análise, no desenvolvimento de orientações, em discussões sobre qual a melhor prática contábil de um determinado evento, em especial, né, Márcio, nos últimos anos, tributário vem, vem fazendo bastante, dando bastante trabalho para a gente, né? Seja por novas normas, reforma tributária, decisões, né, dos tribunais superiores. Quer dizer, nos últimos anos aí, o Márcio vem, além de uma grande expert aí na parte de contabilidade, vem trabalhando muito junto com o pessoal de tributário, em razão de todas as inovações que estamos aí, que está ocorrendo no nosso país, tá, pessoal? Então, próximo slide, por favor. Isso. E aqui, pessoal, a gente queria começar um pouquinho, falar um pouco de contexto da Lei Complementar 224, tá, pessoal? Todos nós sabemos, e aí eu vou dar um passinho antes de falar da norma tributária e falar do contexto tributário como um todo, especialmente impactado por reforma tributária do consumo, né? Então, nós estamos observando o grande movimento tributário feito pelo governo, que, né, iniciou-se com a reforma tributária do consumo, está ocorrendo mini reformas tributárias da renda, quer dizer, muita mudança na legislação dos tributos sobre a renda também, como a gente pôde observar no final do ano, tributação sobre os dividendos, né, uma série de alterações que o governo vem fazendo, ou seja, nós estamos num momento aqui de muita mudança dentro do ambiente tributário, tá? Considerando a reforma tributária do consumo, uma das questões que o governo endereçou, né, e que foi aprovado pelo Congresso Nacional, foi de redução de disparidades de tributação entre empresas, ou seja, aquela conhecida guerra fiscal, a conhecida, né, prática das empresas no legítimo interesse de melhorar os seus resultados, ser mais competitiva, procurar o aspecto tributário como um diferencial. Então, na reforma tributária sobre o consumo, foi-se estipulado, né, que as reduções, os incentivos fiscais, eles serão gradualmente reduzidos, certo? Até chegarmos ali em 2032 e estarmos praticamente com os benefícios, né, fiscais praticamente extintos aí dentro do ambiente de reforma, tá? E aí, isso daí a gente está trazendo muito para o ambiente, né, para a seara estadual e municipal. A 224, e aí por isso que eu trouxe, fazendo gancho agora com essa nossa apresentação, quando a gente fala de Lei Complementar 224, o governo agora começou também, né, agora digo no final do ano de 2025, iniciou esse mesmo movimento de redução de incentivos fiscais agora para a prática dos tributos federais, tá? Então, nesse primeiro momento, a 224 ela estabelece uma redução linear em 10%, sem revogação, de diversos incentivos fiscais, certo? E tem um ponto muito importante que foi estabelecido na Lei Complementar 224, uma governança para concessão e prorrogação e avaliação desses benefícios. O que a gente quer dizer com essa governança? Muitos benefícios fiscais, eles foram outorgados sem qualquer ou sem uma análise muito mais aprofundada do impacto orçamentário daquele benefício. Ou seja, o quanto que aquela renúncia fiscal representaria de impacto nas contas públicas, certo? Se dada determinada atividade ou a determinado grupo empresarial ou setorial.
tá? E hoje, com a 224, o próprio governo federal, né, criou para si métricas, certo, de limitação à concessão a esses benefícios. Então, o que a gente está dizendo? Pessoal, o governo hoje, ele criou um equilíbrio melhor e uma governança melhor sobre a concessão de benefícios fiscais às empresas, ou seja, a renúncia fiscal, ela tem que ser necessariamente ter uma análise prévia impactante dos valores, uma análise prévia aprofundada, perdão, do impacto nas contas públicas, tá? E aí, o que temos aqui de grande novidade? O teto global de 2% do PIB para a soma das renúncias fiscais. Então, salvo compensação integral durante a vigência do benefício. Quer dizer, a não ser aquelas renúncias, aqueles benefícios fiscais que prevejam ao longo da concessão do benefício algum tipo de compensação, certo? Quando o governo federal avaliar em estimular determinada atividade, estimular determinado setor, estimular determinados grupos empresariais por serem estratégicos para o país, haverá que se observar esse limite de 2% do PIB para toda a soma das renúncias fiscais, tá, pessoal? Na prática, como é que vai funcionar, tá? Padroniza como redução como a redução se aplica e preserva exceções. Então, algumas exceções já foram trazidas no texto da norma que são muito importantes. Por exemplo, imunidades constitucionais, certo? Zona Franca de Manaus, produtos incentivados da cesta básica, ou seja, todos esses benefícios fiscais, essas hipóteses de não incidência ou de não tributação, ou que ao fim e ao cabo acabam não havendo nenhum tipo de valor a pagar ao Estado, elas acabam preservadas, algumas delas, tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente que alguns benefícios foram preservados como não objetos das 224 por serem estratégicos ao país, certo? E outros, sim, que vão acarretar aí a sua redução linear para esse próximo ano, tá? Majora em 10% o percentual de presunção do lucro presumido para parcela da receita acima de 5 milhões. Ou seja, para as empresas que estão hoje no lucro presumido, aquelas que têm faturamento anual acima de 5 milhões terão uma redução, certo? No benefício fiscal, e depois a gente vai falar de temas controversos, pessoal, que é isso que se está discutindo, já se tem uma discussão judicial, se o lucro presumido é benefício fiscal ou é forma de tributação, tá? Mas isso eu vou deixar um pouquinho mais para frente para o tópico dos itens controversos, tá? Mas o próprio valor de presunção dentro do lucro presumido, acima de 5 milhões de reais, se reduz o impacto, se aumenta, na verdade, né? Se aumenta o impacto fiscal sobre os valores de faturamento ou parcela do faturamento que exceder 5 milhões de reais, ocasionando um aumento na tributação dessas empresas de lucro presumido, tá? Na Lei Complementar 224 também houve um incremento do imposto de renda retido na fonte para o juro sobre capital próprio. Anteriormente, o juro sobre capital próprio tinha retenção na fonte a 15%, a alíquota de 15%. Essa alíquota hoje é aplicável aí, a alíquota de 17,5%. Então, se estabeleceu esse aumento, tá? Ajusta a CSLL de instituições financeiras e fintechs. Então, esse daí era uma demanda do governo. O governo tentou em algumas iniciativas e conseguiu, depois de todo o acordo político, né, um ajuste na tributação de instituições financeiras e fintechs, tá? Visando aí um equilíbrio na tributação e também um aumento de arrecadação aqui, tá bom? E estabelece responsabilidade solidária de terceiros na exploração irregular de apostas de cota fixa, que é algo muito específico para o setor de aposta, para o setor das bets, né? E que é uma legislação aí que ficou bem direcionada e bem setorizada aqui, e que nosso objetivo nesse webinar é tratarmos de linhas gerais e não na verdade, esses três últimos assuntos mais específicos, tá bom? Próximo slide, por favor. Tributos impactados. Então, a partir de 1º de janeiro de 2026, né? O imposto de renda e o imposto de importação, tá?
ah, a partir de 1º de abril agora de 2026, ou seja, na próxima semana, certo? Teremos a CSLL, PIS e COFINS, tanto PIS, COFINS regular quanto PIS, COFINS importação, o IPI e a contribuição previdenciária, tá, pessoal? Então, a gente já tem para o imposto de renda e para o imposto de importação a aplicação desde 1º de janeiro. Isso foi feito tudo em respeito à anterioridade, tá? O princípio constitucional da anterioridade, tá? Então, por isso que imposto de renda e imposto de importação 1º de janeiro, e os demais tributos e contribuições ali acabou se aplicando a partir de 1º de abril, tá? O governo quis evitar aí qualquer tipo de discussão e deu uma postergação na eficácia dessas normas, tá? Tributos que não forem expressamente listados na legislação e qualquer incentivo vinculado estaria preservado. Então, essa é uma interpretação, né? Porque como a norma não colocou, por exemplo, IOF, CID, ITR, o FRMM, né, e o próprio IR-fonte, tá? Então, como esses tributos não estariam expressamente manifestados na norma como objeto da redução linear dos incentivos fiscais, então se está criando o consenso de que esses tributos não estão abarcados aí pela redução linear dos incentivos, tá? Uma coisa importante que a gente comentou aqui, IBS, CBSS, quer dizer que são os novos tributos que começarão a ter vigência 100%, né, a partir CBS de 2027, o IBS vai ter uma aplicação linear por conta da reforma tributária do consumo, e o IS também, eles não estão abrangidos nessa legislação, o que faz até sentido, pois, como eu disse anteriormente, na reforma tributária sobre o consumo, a questão dos incentivos fiscais e essa distinção entre incentivos fiscais, essas diferenças de tributação, elas tendem a ser reduzidas e praticamente extintas para que se tenha um ambiente tributário mais equilibrado, um ambiente mais standard, sabe? Um ambiente mais equalizado entre diversos setores, atividades e locais do país. Então, até por isso, e por isso que faz sentido, o governo trabalhar a legislação atual e não considerar esse impacto para a futura legislação, né, ou futura aplicação da reforma tributária, cujo um dos objetivos é justamente excluir ou mitigar, né? Mitigar no primeiro momento e até extinguir. Eu já tive conversas aqui com o pessoal da Receita, né, o pessoal do Comitê Gestor, que a ideia seria extinguir, mas a gente sabe que é muito difícil conseguir extinguir, dado o tamanho e a complexidade do nosso país, mas ao menos mitigar essas diferenças tributárias no nosso sistema, tá bom? Próximo slide, por favor. Exceção à redução linear, como eu disse, né? Alguns setores, algumas questões foram preservadas, né, da redução linear, né? Então, imunidades constitucionais, né? Então, a gente tratando entidades religiosas, templos, partidos políticos, entidades de assistência social, livros, jornais, quer dizer, essas imunidades constitucionais, elas foram preservadas, né, da redução linear dos incentivos fiscais. Isso daí foi o acordo político que foi feito, até porque muitas dessas atividades elas têm não um caráter não necessariamente empresarial e ou um caráter estratégico para o país, e, portanto, elas o governo, né, o Congresso, com todo esse arranjo, entendeu por bem manter essas imunidades constitucionais fora da redução linear, tá? Regiões ou segmentos. Então, Zona Franca de Manaus, que foi uma região de bastante debate, que sempre gera muito debate ali, a redução dos incentivos na região de Zona Franca, foi preservada, tá? Pessoa jurídica sem fins lucrativos, Minha Casa Minha Vida, então isso é importante. Então, o setor de habitação popular, ele foi um setor preservado da redução linear dos incentivos, tal qual o ProUni, que é o setor de educação superior, quer dizer, esses dois setores, por serem estratégicos, também foi discutido e debatido, decidido e previsto na norma que eles estão excluídos da redução linear, né? E o horário eleitoral gratuito, que a cada, né, todo período eleitoral existe aí uma série de atividades relacionadas ao horário eleitoral gratuito, que também existe um tratamento fiscal ali específico, tá? E esse tratamento fiscal foi preservado.
Operações... Ok, isso que eu encontrei. Opa, perdão, pessoal, operações ou regimes, né? Então, a alíquota de REN, contribuição previdenciária, o CPRB também foi preservado, Simples Nacional e o MEI. Então, essas operações, elas também foram preservadas, esses regimes especiais de tributação também foram preservados aí da redução linear, tá, pessoal? Próximo slide, por favor. Essa é uma parte importante que eu vou investir um pouco de tempo aqui, que é muito interessante para a gente, tá? A política industrial inclui incentivos à inovação. Então, ao fim e ao cabo, né, quando foi editada a norma, havia-se uma dúvida, né, no projeto de lei complementar, se incentivos específicos, por exemplo, lei de informática, lei do bem, PADIS, né, se esses incentivos que são tão relevantes aí para o crescimento do país, para o desenvolvimento de tecnologia, para o desenvolvimento de inovação, quer dizer, para questões relevantes dentro do nosso país, se eles estariam enquadrados ou não na redução linear, né? E havia essa dúvida, né? Havia-se a possibilidade, né? E participei aqui de alguns debates sobre isso, né? Se haveria a possibilidade, né, de se discutir ou não a tributação, a redução linear para essas situações ou não. E aí a própria Receita Federal, né? Quer dizer, a própria Receita Federal, com a edição da IN 2305 de 2025, ela já reforçou o entendimento de que esses benefícios fiscais específicos, tá, de lei do bem, lei de informática, PADIS, eles não estariam alcançados pela redução linear prevista na Lei Complementar 224. Então, nesse ponto se reiterou o caráter estratégico para o país desses incentivos e que, portanto, o governo vai manter as regras desses incentivos como estão, entendeu? Então, a política de inovação ela deixou de integrar a categoria de gasto tributário para ser tratada como um investimento estratégico. Então, esse é o ponto. Lei do bem, PADIS e lei de informática falaram: olha, isso daqui, toda a renúncia fiscal que o governo faz em razão desses programas, em verdade, não pode ser interpretada como um gasto tributário, mas sim vai ser interpretado como um incentivo estratégico, ou seja, um programa estratégico de incentivo para o país e que, portanto, não deverão ser objeto da redução linear, tá, pessoal? Então, esse foi um ponto que estava trazendo muita preocupação para as empresas, né? Então, a gente tem aqui no Brasil empresas, né? Um setor muito pujante que investe em inovação, né, que utiliza dos recursos das nossas pessoas, né, dos recursos produzidos aqui no Brasil, recurso, eu digo recurso intelectual mesmo, para criar, para inovar, para exportar criatividade e inovação para o resto do mundo, tá? E esses investimentos eles foram preservados, né, dentro da redução linear, uma vez que se reenquadrou, eles saíram, essa renúncia fiscal saiu da caixinha do gasto tributário e foi para a caixinha do investimento estratégico, logo se dá uma outra tratativa a esses valores, tá? Então, esses valores, esses benefícios fiscais, eles acabaram preservados, tá, pessoal? Próximo slide, por favor. Receita Soluciona. O que foi esse programa do Receita Soluciona? Tá? Então, foi uma situação muito interessante da Receita, e ela vem em linha com uma prática que a Receita vem reiteradamente fazendo. Tá, pessoal? Hoje, até por conta das últimas questões tributárias, né, até por conta da própria reforma tributária sobre o consumo e da complexidade, a gente vê que a Receita Federal está tentando mudar um pouco a forma de interação com os contribuintes, com as empresas, tá? Hoje, a Receita Federal, existem canais da Receita Federal, meios que a Receita Federal disponibiliza aos contribuintes, tá? Para que entrem em contato, para que solucionem dúvidas, para não ficar somente a questão naquele ambiente conflituoso do contencioso tributário, tá? Então, nesse ponto, a Receita criou
para a 224 especificamente, ela criou um canal institucional justamente para que contribuintes e Receita Federal consigam tratar das questões complexas de natureza tributária aduaneira sob a ótica da redução linear. Tá? Então, essa questão da Receita Soluciona foi muito interessante, né? Ela tem toda uma governança, né? Todo um acesso, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, como que as dúvidas serão endereçadas e dirimidas pela Receita Federal, tá? Então é um processo que não se assemelha à solução de consulta, porque ele tende a ser um processo mais ágil, pelo menos esse é o compromisso da Receita Federal, que em até 90 dias, né, o contribuinte terá uma solução para a dúvida, e a gente sabe que as soluções de consulta, a interpretação da norma tributária hoje elas demoram meses, quando em alguns casos até anos a serem respondidas. A Receita Federal ela se comprometeu a, no prazo máximo de 90 dias, responder aos questionamentos dos contribuintes, tá? Então, por que ele foi criado? Para justamente estabelecer esse canal proativo de diálogo com o fisco, agilizar respostas em temas complexos, né? Quer dizer, unificar interpretações e reduzir divergências, aumentar a segurança jurídica. Eu acho que esse que é um ponto crítico da relação tributária. A gente precisa, né, ter um aumento daí da confiança, tanto do contribuinte quanto da própria Receita Federal, uma relação de confiança entre contribuinte e fisco, né, para aumentar a segurança jurídica, para que as empresas e os contribuintes foquem no principal, que é gerar negócio, gerar riqueza, que é isso que importa para o país, certo? E estando em compliance com as suas obrigações tributárias. Então, esse que é o grande escopo aqui do Receita Soluciona, tá? E aí, pode passar para o próximo slide, que aí eu vou falar um pouquinho sobre, sobre como funciona todo esse processo de consulta do Receita Soluciona, tá? Então, Letícia, pode já colocar todos, que aí eu já vou passando a árvore que fica mais fácil. Isso, maravilha. Então, aqui opa, passou um pouquinho demais, volta um. Isso, obrigado. Então, aqui, como determinar se o incentivo será reduzido, né? Então, está previsto expressamente na lei complementar como incentivo a ser reduzido? Sim, reduz. Então, esse é o caso, né, daquela a leitura clara da norma, e então, sendo clara a norma, não haveria aí não havendo nenhuma dúvida, se aplica a redução linear, né? Então, esses são os casos mais simples aí que não merecem, não que não merece, mas que a gente não tem que ter muito pensamento sobre isso, né? Não está claro, certo, se o incentivo será reduzido ou não. Possui exceção específica? Então, esse é o ponto. Sim, possui exceção específica, como, por exemplo, lei da informática, lei do bem, PADIS, as imunidades, todos aqueles itens que foram tratados anteriormente, né, nos slides anteriores. Então, não reduz. Então, esses aqui também está resolvido. Se tem exceção específica, não reduz. Não possui exceção específica. E aí ele começa a entrar num outro nível de complexidade. Consta no PELOA 2026 como gasto tributário? Sim. Né? Então, aí é um outro ponto que a gente precisa avaliar se no projeto de lei orçamentário anual, certo? Que é o PELOA, essa renúncia fiscal, esse incentivo, esse benefício fiscal, ele encontra-se relacionado em um dos seus anexos, certo? Está relacionado no PELOA. Existe dúvida sobre a interpretação da legislação aplicável? Sim. Aí ele vai para o Receita Soluciona. Ou seja, nessa árvore de decisão, todos esses pontos, esse passo a passo, né? Ele terá, pelo menos é essa a orientação da Receita, né? Que se faça todo esse passo a passo, todo esse exercício de sim, não, né? A respeito dessas perguntas chaves para se chegar à possibilidade, né, de aplicação do Receita Soluciona ou não. O ponto importante aqui do Receita Soluciona, tá, pessoal? A ideia do Receita Soluciona é que ele não seja aplicado diretamente pelas empresas, diretamente pelos contribuintes, mas sim por órgãos de classes representativos. Então, a ideia é que se pegue aquele benefício fiscal setorial ou regional,
certo? Do qual, se existe a dúvida sobre a redução linear ou não, que os órgãos de classe, né, provoquem a Receita Federal e passem por todas essas perguntas, né, justificando a apresentação da dúvida ao Receita Soluciona, e aí sim apresenta-se a dúvida para o Receita Soluciona, que em prazo de até 90 dias, no prazo de até 90 dias, se tem a resposta, tá, pessoal? Então, esse é um ponto importante para a gente destacar, que não as empresas individualmente não poderão apresentar os seus pedidos no Receita Soluciona. A ideia aqui é que entidades de classe representativas apresentem essas dúvidas para que seja dirimida a dúvida do setor e haja uma uniformidade. Então, acho que aqui, pessoal, uma das palavras-chave que a gente que a gente pode colocar do nosso, que a gente pode colocar de toda essa mudança e toda essa legislação é uniformidade. Tá, pessoal? A gente quer uma uniformidade, a Receita, o governo, o Congresso, quer dizer, se quer uma uniformidade no tratamento tributário para evitar distinções. Então, por isso que se exigiu aí a manifestação de entidades de classe, tá bom? Vamos lá, pessoal? Próximo slide, por favor. Natureza do incentivo, tá? E como ele será reduzido. Então, redução do tributo devido. Então, para cada tipo de modalidade de incentivo, existe uma forma de você de você calcular como que ele será reduzido, tá? Então, redução do tributo devido. Aplicação de 90% da redução do tributo prevista na legislação específica do benefício. Então, o que a gente trouxe aqui? A gente trouxe um exemplo numérico de um caso que está se chegando a um consenso, né? Então, pessoal, como tudo é muito novo, e eu disse no início da nossa apresentação, muitas coisas ainda estão em dúvida, muitos entendimentos estão sendo construídos e muitos consensos estão sendo obtidos aqui. Ou não, né? Em alguns casos a gente vai ver um pouquinho mais na frente que já tem até contencioso sobre isso, tá? Então, a ideia aqui a gente já trouxe esse benefício do PAT, no qual se há aí quase que um consenso aí em todos os fóruns que eu tive a oportunidade de participar, de que o PAT de fato será impactado pela Lei Complementar 224 e redução linear. Então, hoje, como é que é o cálculo do gasto do PAT, né? Então, gasto com alimentação 1.000, valor do incentivo, né, 15%, 150, 4% de imposto de renda devido, R$ 400, PAT atual 150. Então, no final das contas, né, nós teríamos aqui um incentivo total, né, para observar os limites da aplicação do PAT, certo? De R$ 400, e aí a gente, como o PAT, a despesa foi 150, então, ao final das contas, o limite ali, o limite da despesa, ela não ultrapassou qual seria o limite total da dedução do PAT, que seria de 400. Então, no final, o efeito fiscal final foi 150 e não foi impactado aqui nesse caso, tá? Efeito do PAT sobre o limite de 4%. Então, quando a gente vê aqui limite 1, certo? Aplicando-se o 90%, você vê que o limite para dedução, limite 1, ele reduz para 360. Então, o limite do PAT, de despesa do PAT, seria do que foi de 150, eles teriam a limitação de 360. Então, ao invés de 400 como é hoje, então esse é o primeiro limite. E agora o 90% sobre a despesa, que é aqui que acaba impactando. Nesse caso, você teria uma redução dos gastos do PAT de 1.000, aplica-se o percentual de 90%, chega-se a R$ 900. Então, o valor do incentivo, que antes estaria limitado, que antes poderia ser usado a 150, ele foi limitado a 135. Então, o valor do PAT, tivemos uma redução de R$ 15 nesse nosso exemplo aqui numérico, de efeito. Olá, pessoal, voltei aqui? Vocês estão me ouvindo? Dão só um sinal Estamos aqui que eu tive. escutando, Ademir. Perfeito, que eu acho que eu tive uma oscilação de internet aqui, não sei se foi, eu acho que foi aqui comigo e agora voltou. Foram Obrigado, 15 pessoal. segundos, imagina.
Maravilha, obrigado, viu, pessoal? Então, nesse exemplo aqui, a gente observa que a aplicação linear, né, da redução, da redução linear, ela impactou o efetivo benefício do PAT, que saiu de 150 no regime atual para 135, né, que será aplicado aqui a partir de 2026, tá bom, pessoal? Próximo slide, por favor. A gente já falou um pouquinho do PAT, vamos passar para o próximo, que aí eu queria desenvolver um pouquinho mais os exemplos de gastos tributários de RPJ e CSL, aqui a gente investiu um pouco mais, né, um pouco mais de tempo aqui. Então aqui, pessoal, nós trouxemos aqui alguns exemplos, tá, de situações em que há a probabilidade da redução linear dos 10%, tá bom, pessoal? E algumas situações em que não haverá essa redução, tá? E é interessante aqui, e a gente tomou muito cuidado na produção desse slide, que é falar provável que reduz e provável que não reduz. E por que que a gente usou essa expressão? Mais uma vez, muitos conceitos, muitas questões estão sendo debatidas ainda sobre essa redução linear, apesar de aprovada a lei, entendeu? Como foi feito no caso da lei do bem, lei de informática, do próprio PADIS. Então, muitas coisas estão ainda em desenvolvimento, certo? Mas já se existe uma sinalização positiva, né, por parte da Receita Federal de que esses incentivos, eles de fato, eles provavelmente, até por constarem no projeto de lei orçamentária anual, certo? Eles provavelmente serão objetos aí de redução, tá, pessoal? Então, Lei Rouanet, Lei de Incentivo ao Esporte, né? Então, todos esses pontos aqui que a gente traz, licença maternidade, fundo de idosos, quer dizer, todos esses incentivos, eles provavelmente serão impactados pela redução linear, tá bom? E os demais, assistência médica, odontológica, esses pontos aqui, eles ficaram fora, né, da redução linear, tá bom, pessoal? E aí, próximo slide, por favor. Aqui trabalhamos também, pessoal, com como que se aplica, e também um exemplo numérico, de como que se aplica, né, a redução linear nos casos de alíquota reduzida. Então, no primeiro caso, a gente estava falando, no caso do PAT, falamos de imposto devido. Nesse caso, trouxemos um exemplo de alíquota reduzida. Tá? Então, a aplicação da alíquota correspondente a 90% da alíquota reduzida e 10% da alíquota do sistema padrão de tributação. Então, trouxemos aqui um exemplo numérico, tá? Alíquota padrão de PIS e COFINS, né? 1,65 para o PIS, 7,6 para COFINS. E demos uma situação de que existe uma redução de alíquota, né? Do qual um determinado setor, um determinado produto, tem a redução para 1,52 de PIS e 7 de COFINS. Então, o que a gente trata aqui como o impacto da redução linear de 10%, tá? Então, aplica-se 90% da alíquota padrão, então se chegou aqui a 1,37 de PIS, 6,30 de COFINS, e 10% da alíquota, 90% da alíquota reduzida e 10% da alíquota padrão, que na alíquota padrão 10% daria 0,17, né, que seria, e 0,76, que seria a multiplicação de 10% do 1,65 e do 7,6. Essa alíquota combinada traria aí o impacto final de 1,53 e 7,06. Então, o que a gente está dizendo aqui ao fim e ao cabo, tá, pessoal? De que um produto, um setor que era incentivado e que para PIS e COFINS pagava alíquota de 1,52 e 7, ele vai ter um incremento de 1,53 e 7,06 na sua tributação aí, na sua carga final, tá, pessoal? Próximo slide, por favor. Isso. E aqui nesse slide, tá, nós trazemos aqui alguns exemplos, né, de setores que serão, ou provavelmente, melhor dizendo, né, provavelmente serão impactados pela redução linear, né? Então, nós temos aqui
muitos setores vinculados ao agronegócio. Então, esse é um tema, tá, pessoal? Sempre quando a gente fala da redução linear da Lei 224, o setor do agro ele está muito atento a esse tipo de discussão e de debate, porque muitas atividades do setor do agronegócio estão sendo impactadas por essa redução linear, tá bom? Setor farmacêutico e veterinário, indústria têxtil calçadista, algumas empresas de transporte, né, indústria química, né? Então nós temos todos esses impactos aí setoriais, né? E a gente até coloca aqui crédito presumido REIQ, quer dizer, são modalidades de incentivos fiscais que estão sendo aqui, provavelmente serão impactadas e que estamos conversando, quer dizer, eu acho que aqui é um trabalho muito interessante que o nosso grupo de auditores independentes pode fazer, é justamente questionar, né, isso depois vai ser apresentado com maiores detalhes pelo Márcio, mas questionar aos clientes sobre, olha, os estudos de impacto, como que isso está sendo desenvolvido, o quanto que essa redução linear vai impactar o seu negócio e quais os planos de ação aí a partir dessa mudança legislativa, tá, pessoal? Próximo slide, por favor. Que aqui a gente segue mais um pouco sobre os incentivos, tá? Que também essa listagem aqui, pessoal, e a gente quer ressaltar que ela não é exaustiva, são exemplos de setores bastante impactados. Então, para vocês verem mais uma vez, alíquota zero de PIS/COFINS, agronegócio, agroindústria, crédito presumido de IPI, agroindústria exportadora. Então, assim, existem existem alguns pontos aqui, pessoal, especialmente alguns setores que foram bastante impactados e que, de fato, a gente tem que tomar muita atenção, estudar, né, conversar com os clientes sobre os estudos dos impactos dessa legislação, para que a gente consiga aí, ter aí um plano de ação sobre reação a essa nova legislação. Tá bom, pessoal? Próximo slide, por favor. Comércio internacional, tá? Então, o comércio internacional, ele também é um setor que será bastante impactado por essa redução linear, tá? Eu queria trazer aqui, até aproveitando pela nossa agenda aqui, a gente trazer já. Você pode passar 2 slides, Letícia, por favor, que aí eu já quero trazer os incentivos que estão especificamente. Isso, perfeito. Né? Repetro, Recap, Rede, quer dizer, são uma série de incentivos que são extremamente impactantes para o setor de comércio exterior, tá, pessoal? E que estariam, em muitos casos, fora do alcance da redução linear, tá? Então, o comércio exterior, o nosso time, os nossos times aqui responsáveis, né, por análise de comércio exterior estão sendo também bastante procurados, né? E eu acho que esse é um tema que preocupa também o setor como um todo, o nosso setor de auditores independentes, para ver se existe algum tipo de incentivo, né, relacionado a comércio exterior, tá? E que possa aí ser objeto da redução linear. Então, o Repetro aqui ele ficou fora, PIS/COFINS bem de capital ficou fora, né? Então, nós temos aqui todos esses pontos a respeito do comércio exterior. Próximo slide, por favor. Aqui tem um ponto interessante que, na sequência, eu já vou entrar um pouquinho na judicialização, tá? E esse é um ponto preparatório aqui para entrarmos no tema de pontos controversos e pontos a serem judicializados aqui, tá? Benefícios mencionados no DGT-LOA e não esclarecidos ou listados na lista em notícias Siscomex, por exemplo, reporto, né? Então, aqui já se tem uma dúvida, né, a respeito se o reporto será ou não objeto de discussão ou objeto da redução linear e qual o impacto sobre as empresas que utilizam desse benefício fiscal da redução linear, né? Benefícios não listados no DGT-LOA, mas não mencionados em perguntas e respostas como demais regimes, por exemplo, RECOF, quer dizer, um outro ponto, né, um outro regime de dúvida que, né, nesses debates que a gente vem fazendo com as empresas, nesses debates que vemos fazendo com alguns setores, eles
vão trazendo, tá, pessoal? Então, inclusive, eu particularmente acredito que essa questão do reporto e a questão do recoff, né, existe uma boa possibilidade, né, de que essas dúvidas sejam levadas ao Receita Soluciona, né? Então, existe uma grande chance, pelo menos a minha interpretação aqui, isso daí eu venho escutando de outras pessoas do mercado, em que esses incentivos eles seriam, né, levados, essas dúvidas de comércio internacional, comércio exterior, seriam levadas aí à Receita Federal para os esclarecimentos via Receita Soluciona, tá, pessoal? Vamos passar para o próximo, Letícia, por gentileza. Então, como todo tema tributário, certo? Ele já, né, já temos aí pontos aí de contencioso, né? Então toda mudança tributária, ela já sai aí com as dúvidas já são submetidas ao judiciário, ao STF, as decisões em primeira instância. Então, quer dizer, já temos aí alguns pontos importantes de judicialização sobre a 224 e que eu queria trazer para vocês aqui nesses minutos aqui, tá? Então, a Confederação Nacional de Serviços ela já propôs uma DIN, certo? Contra o adicional de 10% do IRPJ, né? Ou com aquela redução linear dos 10% no imposto de renda e contribuição do lucro presumido. Então, o que essa DIN tá indicando aqui? Pessoal, o lucro presumido ele não seria um benefício fiscal, de que o lucro presumido seria só uma sistemática de tributação. E sendo uma sistemática de tributação, ela não poderia, né, ser objeto de redução numa norma orçamentária, certo? Que ao fim e ao cabo a Lei 224 ela não deixa de ser uma norma orçamentária, quer dizer, ela trata, obviamente, de aspectos tributários, mas, ao fim e ao cabo, é a governança das renúncias fiscais, considerando o orçamento público. Então, a 224 tem esse grande espírito de norma orçamentária como um todo. Então, já se começou a discussão se o regime do lucro presumido poderia ser tratado como benefício fiscal ou não, e, sendo benefício fiscal, estaria no âmbito da abrangência da 224 e não sendo benefício fiscal, estaria fora. Então, esse é um tema que já foi levado ao Supremo Tribunal Federal pela Confederação Nacional de Serviços, NADIM, e também já existem decisões, né, que a gente já viu aqui, decisões em primeira instância, né, em primeira instância do judiciário, autorizando aí, ou afastando, melhor dizendo, a aplicação da legislação às empresas do lucro presumido, tá, pessoal? Então, aqui é um ponto bem interessante, esse é um ponto bem impactante também para o nosso grupo de empresas de auditoria independente, tá bom? Não só no nosso trabalho como auditor, mas aqui também, aí colocando o chapéu de auditor independente também, certo? De que como o impacto dessa legislação nos nossos negócios, porque sabemos que muitas empresas de auditoria independente são optantes pelo regime do lucro presumido, certo? E que terão um impacto direto em aumento de carga tributária por conta da 224, e já existem discussões no STF e em primeira instância, visando aí a não aplicação dessa redução linear às empresas do grupo presumido, tá? A CNI também ajuizou a DIN, né, que é a DIN 7920, que hoje está com o ministro André Mendonça, certo? E que questiona sobre que preserva os benefícios com investimento previsto em projeto aprovado pelo Executivo até 31 de dezembro de 2025. Ou seja, aqui, essa DIN, o objeto da DIN da CNI é justamente preservar acordos, né, firmados entre contribuintes, entre empresas e governo, tá? E que essas condições sejam mantidas após a eficácia da Lei 224, que iniciou a eficácia aqui em 1º de janeiro para IRPJ, Imposto de Importação, e para os demais tributos a partir de abril desse ano, mas a ideia, o espírito dessa ADI é justamente preservar todos os acordos que foram feitos anteriormente, todos os benefícios fiscais
que exigiam, ou em alguns casos não exigiam contrapartida direta. É esse o ponto mais sensível dessa DIN, que existem casos em que não existe aquilo que a gente chama de contrapartida ou a compensação direta, mas o próprio fomento da atividade econômica é a consequência que o governo, que o Estado previu para aquele benefício, ou seja, eu vou dar um benefício fiscal, mas eu vou ter um incremento de atividade econômica, com consequência a geração de riqueza, com consequência a geração de empregos e melhorias. Então, existem alguns incentivos que eles não são diretamente vinculados a isso e que eles estão em risco de serem objetos da redução linear, e aí a Confederação Nacional da Indústria ajuizou essa DIN para questionar o parágrafo 8º, inciso 4 do artigo 4º da Lei Complementar 224, para manter aí direitos adquiridos de isenções e prazos sob condições, quer dizer, acordos firmados antes, mesmo que sem contrapartidas diretas, eles seriam mantidos, tá bom? Próximo slide, por favor. Isso, que aí eu já vou fazer esse meu último slide aqui e já passo para o Márcio tratar dos aspectos contábeis, tá bom, pessoal? Então, tem alguns casos aqui de judicialização, como a gente disse, né? Lucro presumido é diferente de benefício fiscal, certo? Então, existe essa questão em debate, se lucro presumido é regime de apuração ou se trata de benefício fiscal. Então, isso foi submetido ao Supremo Tribunal Federal e vamos ver qual vai ser a decisão aí no futuro, tá? Qual vai ser o impacto disso, especialmente para as empresas do lucro presumido, tá? A proporcionalização trimestral do limite de 5% via iene. Então, dentro também do regime do lucro presumido, até 5 milhões de reais de faturamento, o regime não muda. Acima de 50 milhões de faturamento, você tem a redução linear. Então, a iene, a 2305 e a 2306, as duas ienes, elas inovaram de fazer no regime trimestral o fracionamento do que seria esse limite de 5 milhões. Então, ela colocou que o limite seja fracionado de 1.250.000 por quarter, certo? Para que se ao final chegue aos 5 milhões. Então, por exemplo, empresas que têm sazonalidade de receita. Então, se elas têm menos receita em determinado período do ano, mas elas têm uma maior receita em outro período do ano, certo? Mas que ao final ficassem dentro dos 5 milhões, se essa receita nesse período de alta demanda superar 1.225.000, ela tem impacto tributário, mas que ao final do exercício, em 31/12, não se alcançou o piso de 5 milhões para se ter essa redução linear. Então, está aí uma coisa que também muitas empresas estão trazendo aqui para a gente debater, né? Então, direito adquirido e incentivos fiscais condicionados. Então, tem essa questão, como a gente disse, na ação declaratória de inconstitucionalidade da CNI, para manutenção dos incentivos fiscais que foram concedidos, né, que foram outorgados no passado mediante condições. Então, aquilo que foi pactuado com o poder público no passado, que seja mantido, né, que ele não seja desfeito ou que seja duramente impactado pela 224 por conta desse pacto ter sido realizado anteriormente. Aqui, pessoal, é um ponto importante que esses acordos, esses incentivos fiscais condicionados, e aí a tese que está sendo desenvolvida, eram para aqueles que tenham prazo, tá, pessoal? Então, para aqueles incentivos que estavam sem prazo definido, aqui a gente vai ter uma discussão mais dura para se fazer no ambiente judicial, porque falar, olha, não tinha prazo e o governo simplesmente mudou, mas para aqueles que haviam condições, as condições foram cumpridas ou estão sendo cumpridas e com prazo determinado, esse é o objeto de discussão para falar. Esse tipo de relação jurídica não pode ser discutida, porque ela já está firme, acabada, e ela somente poderá ser encerrada ou modificada quando ocorrer o encerramento daquele prazo delimitado, tá? E anterioridade, surpresa e proteção da confiança, né? Então, a lei foi publicada no fim de 2025, com efeitos logo em 2026, então existe aí um rumor de que algumas teses a respeito de anterioridade poderão surgir, tá bom? Pessoal, agradeço aqui demais aqui, eu continuo com vocês aqui, mas passo para o Márcio
para ele tratar um pouquinho sobre a Circular 1 de 2026 do IBRACON e o impacto nas demonstrações financeiras e nos trabalhos de 2025. Tá bom, pessoal? Obrigado. Obrigado, Ademir. Deixar você respirar um pouquinho aí de tantos detalhes, né, que essa lei trouxe. Obrigado, uma ótima apresentação aqui. Então, podemos seguir para o próximo slide, Letícia. Então, como a Ademir antecipou, né, volta e meia os assuntos tributários levam a discussão no IBRACON, no grupo de trabalho, geralmente é CNT, né, tentar também traduzir os efeitos tributários em efeitos contábeis, né? Então, fazer essa correlação e tentar entender até que ponto esses efeitos já têm que ser considerados pela entidade, não só o efeito do tributo em si, né? Algum outro impacto correlacionado, né? Então, logo no início, já no meio do ano, né, quando teve a discussão, um dos impactos da lei foi a majoração de alíquota de contribuição social sobre o lucro líquido para algumas entidades, algumas instituições financeiras, fintechs. Aqui no slide detalha um pouquinho mais as entidades que sofreram aumento de contribuição social. A gente se deparou com uma questão que pode ser simples, né? Eu acho que não é uma aplicação objetiva, né, da norma de tributos sobre o lucro, né? Mas às vezes pode ocorrer que algumas empresas se passem ou não observem, né? Então, logo no início do ano, o IBRACON emitiu uma circular chamada Circular 01/2026, que fala dos impactos da lei, mas objetivamente ele fala de impactos de imposto diferido das entidades impactadas pelo aumento da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, a gente vê aqui empresas que tiveram um aumento gradual, gradativo, né? Então, por exemplo, casas de pagamento, administradoras de mercado de balcão organizado, bolsa de valores, de liquidação e compensação. Foi redefinida uma alíquota de 12% até o final de 2027 e 15% até o final de 2028. A gente tem entidades que teve um aumento de 15% diretamente a partir de abril de 2026. Outras entidades, sociedades de crédito, financiamento e investimento com alíquota também gradual 17,5%, de 27 e 20 e 28%, e bancos de uma forma geral com alíquota de 20%. Então, objetivamente aqui, o que as empresas precisam considerar em relação ao imposto diferido? As empresas têm diferenças temporárias, têm prejuízos fiscais que dão base para a questão de imposto diferido e precisam avaliar que alíquota, e isso já foi, inclusive, alertado que já vale para o ano de 2025, ou seja, para a demonstração de 25, uma vez que a lei já estava emitida, embora entre em vigor nos anos futuros, a lei já foi promulgada, então tem que considerar a data em que as diferenças temporárias são revertidas, comparado com a alíquota que será aplicada naquela data. Então, esse foi o alerta que nós demos através da circular, aplicação do parágrafo 47 do CPC 32 e avaliar essa diferença e essa variação de alíquota e aplicar isso sobre a mensuração dos impostos diferidos, né? Podemos passar para o próximo slide? Então, objetivamente, qual grande dificuldade aqui? Não é diferente do que já é exigido, né? Mas uma vez que algumas entidades têm uma alíquota diferente por período distinto, então, ou seja, tem um aumento gradual, a entidade precisa avaliar com mais precisão aqui o momento de reversão da diferença temporária para avaliar que a alíquota deve ser aplicada para a diferença temporária e mesmo para o prejuízo fiscal que a entidade pretende compensar em anos futuros, né? Então, esse cuidado de projeção de momento de reversão e utilização de base negativa de contribuição social tem que ser levado em consideração, porque pode mudar o percentual alíquota a ser aplicada para constituição e mensuração desse imposto diferido, né? Lembramos também na circular que o efeito dessa mudança de alíquota nos impostos diferidos geralmente é reconhecido no resultado, a não ser que se relacione com o item que foi reconhecido originalmente fora do resultado, como, por exemplo, em outros resultados abrangentes. Então, para identificar, teria que ser uma correlação
objetivo aqui e fazer essa comparação, entender a origem de como foi reconhecido esse imposto diferido, qual foi a origem dele, até que ponto o item relacionado ao imposto foi reconhecido fora do resultado, né? Além disso, a circular ela chama atenção para alguns aspectos de divulgação, né? A empresas que foram afetadas pelo esse aumento de contribuição social em anos futuros, os efeitos, né, desse aumento no cálculo de imposto diferido, né? Própria natureza das diferenças temporárias e eventual base negativa que foram afetadas por essa remensuração pelo aumento de alíquota, e também, eventualmente, se tiver algum julgamento sobre o momento de reversão que pode gerar efeitos materiais na demonstração financeira, divulgar esses julgamentos, assim como a própria reconciliação de taxa efetiva, que também é requerida, e provavelmente as empresas afetadas terão um item na reconciliação, que é esse efeito que foi reconhecido por conta do aumento do valor dos impostos feridos ativos e passivos em relação ao aumento de contribuição social por conta da Lei 224. Então, esse foi o foco da circular. Ela, embora o Ademir tenha tratado de diversos temas aqui na Lei Complementar 224, a circular ela é limitada em relação ao seu alcance, ela enfoca o tema aumento de contribuição social e impacto disso sobre impostos diferidos nas entidades afetadas por esse aumento, né? Podemos passar para o próximo slide. Além desse tema, nos grupos da CNT, atualmente a gente não tem debatido grandes temas contábeis em adição ao que já foi explicado aqui pelo Ademir no aspecto tributário, mas não quer dizer também que os temas estão esgotados, né? A gente vê aqui a gente sabe que nessa época aqui todos estão muito preocupados com o fechamento de 2025, então as atenções estão postas aqui à preparação e encerramento da demonstração financeira, então pode ser que alguns temas possam surgir no futuro que até agora não foram abordados, não foram discutidos em detalhes, né? Mas me chama a atenção quando eu olhei a apresentação do Ademir, por isso que eu trouxe aqui uma lembrança de um ICPC, quando o Ademir comenta aqui que é mais uma lei que já gera contencioso em entidades questionando a aplicabilidade da lei sobre alguns impactos, por exemplo, lucro presumido. Existe uma norma, o CPC, que fala de incertezas relacionadas a tributos sobre o lucro, né? Então, geralmente é o nosso guia aqui, né? Como é que se traduz na contabilidade quando uma entidade desafia a aplicação de uma lei, né? Até que ponto isso tem que ser considerada para fins de demonstração financeira, né? Então, é mais uma lembrança do ICPC 22, o FRIC 23, que já está em vigor há alguns anos, né? Quais são os pontos importantes que eu queria lembrar a vocês aqui, né? Esse CPC ele foca muito a tributos sobre o lucro, tá? Então, o CPC, a priori, ele se aplica para discussões de incerteza relacionadas a imposto de renda e contribuição social. Por exemplo, a gente tem muitas discussões relacionadas a BIS/COFINS, ICMS. A priori, esse CPC não se aplica a isso porque ele é focado a tributos sobre o lucro, embora as entidades avaliam até que ponto se aplica alguns conceitos desse CPC para alguns debates de outros tributos, mas, como regra geral, ele é focado sobre tributos sobre lucro, contribuição social e imposto de renda. O que ele traz ali de consideração, né? Ela tem muito enfoque de refletir na contabilidade a posição fiscal incerta à medida que você entende, que a entidade entende que é provável que a posição que ela tomou será aceita pela autoridade fiscal. O que isso quer dizer, né? Para essa norma, por exemplo, não existe o conceito de ativo contingente. Se eventualmente a entidade está avaliando para tributo sobre o lucro a possibilidade de ter um crédito fiscal, se ela atende o conceito de a estimativa de ser provável que ela será aceita pela autoridade fiscal, já existe o trigger, um gatilho para o reconhecimento
de um crédito de contribuição social e imposto de renda pela probabilidade, se for sustentado, que é provável a aceitação. Então, o primeiro aspecto para chamar a atenção é que não existe o descasamento entre o ativo contingente e passivo contingente aqui para a incerteza relacionada ao tributo sobre o lucro. Aqui o provável serve para tanto passivo quanto ativo. Outro aspecto a ser considerado, quando a gente fala de provável aceitação da autoridade fiscal, a própria OCPC esclarece que a autoridade fiscal inclui tribunais. O que isso quer dizer? Quando você avalia se é provável aceitação ou não, você vai avaliar até o último nível. Se eventualmente a Receita Federal discorda e autua a entidade, você vai avaliar a probabilidade da empresa sustentar sua posição fiscal até um julgamento final no judiciário, que é bastante comum, infelizmente, aqui no Brasil, porque cada nova lei já gera um novo contencioso, né? Então, o trigger e a estimativa tem a ver com a probabilidade de ser aceita até a última esfera de debate aqui, né? Se não for aceita administrativamente, a entidade pode buscar seu direito aqui pela sua interpretação, pela esfera judicial, então tem que ser avaliado até o último nível numa esfera judicial, se é provável que a empresa terá sucesso aqui em manter sua posição fiscal. E outro aspecto que é bastante claro nesse CPC é, quando se faz essa avaliação, você assume que a autoridade fiscal e o tribunal, ele terá conhecimento de todas as informações relevantes e dos fatos como eles são, né? Ou seja, né, se a entidade nunca deve falar que não, é provável que eu vou aceitar porque é um tipo de assunto que geralmente a Receita Federal não fiscaliza. Não, isso não importa. A entidade tem que assumir que uma Receita Federal vai fiscalizar a empresa, tem que assumir que vai ter acesso a todos os fatos, como eles são, e qual que seria a interpretação da Receita Federal ou, na última instância, o tribunal sobre a interpretação daqueles fatos, ou seja, na avaliação de estimativa não entra em discussão se a entidade vai ser ou não ser autuada, se tem risco. Na verdade, você assume que a empresa vai ser fiscalizada e que as autoridades irão julgar aquele tratamento fiscal que foi dado pela entidade. Pode seguir o próximo slide. Então, depois de feito esses julgamentos, a entidade avalia, eventualmente, se é provável a sua posição fiscal será aceita, ela contabiliza os impactos aqui de imposto corrente e diferidos pela posição fiscal que a entidade está utilizando ou planeja a utilizar e divulga os julgamentos aqui em relação à aplicação desse tratamento fiscal. O que eu quero chamar a atenção em relação ao julgamento? Eu vejo muitas entidades aqui muito enfocando na parte de contingências, por exemplo, esperando a avaliar, olha, eu só avalio se isso é uma contingência ou não, se eventualmente ele passou a ser autuado ou autuado pela Receita Federal ou já tem um processo judicial. Só esses dois aspectos que eu considero como gatilho para avaliar se esse discussão é uma contingência, avaliar a probabilidade, mas na verdade é muito antes disso, né? Cada posição fiscal que a entidade toma, então se a entidade toma uma dedução de uma despesa que não é certo se vai ser aceito ou não, no momento que a entidade já está tomando essa dedução fiscal, ela já tem uma incerteza. Não importa se já tem autuação ou não, já é uma incerteza, então a discussão de probabilidade começa no momento que a entidade declara o imposto e já toma essa posição fiscal na hora de apurar o imposto. Ela não começa a avaliação depois só que a entidade recebe uma autuação fiscal ou entra numa discussão na justiça, né? Então, esse aspecto eu queria chamar a atenção aqui também no ICPC ele já existe também na norma de provisão de uma forma geral, mas eu vejo também talvez essa reconhecimento tardio de quando as entidades têm que fazer essa estimativa, né? Parece que aguardam uma fiscalização, uma autuação, o início de um processo para avaliar a probabilidade, sendo que o gatilho para avaliar é antes disso. Qualquer momento que a entidade toma uma posição fiscal, ela já está
numa incerteza relacionada a um tributo, né? Então, eu queria chamar a atenção desses pontos relacionados a tributo sobre lucro e, por fim, aqui, acabei não trazendo um slide porque também é uma mensagem objetiva. A gente falou um pouco disso na outra circular que o Bracon emitiu para fins de reforma tributária e cabe aqui também em relação a 224. A gente chama atenção em relação a projeções de impairment, principalmente, né? Toda vez que a gente tem uma alteração tributária, a gente tem que lembrar que isso, para as empresas afetadas, elas mudam fluxos futuros, né? Sejam fluxos de caixa que são determinados para fins de cálculo de impairment, para projeções de impairment ou determinação de valor justo de certas transações ou ativos, né? Assim como projeções de lucro tributável para determinação de recobrabilidade ou não de impostos diferidos ou mesmo recuperação de outros impostos, PIS, COFINS, ICMS, que a empresa possui no seu balanço, né? Então, as entidades precisam, para fins contábeis, elas não têm muito tempo para esperar a norma, o novo tributo, a alteração tributária entrar em vigor para avaliar seus efeitos. Porque uma nova lei promulgada, ela pode afetar projeções futuras, que pode afetar a recobrabilidade de ativos, e as entidades precisam já ter, para fins de apresentar uma demonstração financeira, refletir uma mudança tributária futura que já foi resultado de uma lei que já foi emitida, mesmo que entre em vigor em anos futuros, isso afeta as expectativas futuras que a entidade possa ter para estimativas, né? Então, aqui também vale, o Ademir chamou atenção para alguns pontos relacionados ao certos incentivos, benefícios do próprio imposto de renda e da contribuição social corrente, mas também alguns créditos presumidos de PIS/COFINS, alguns créditos de IPI. Então, na medida que essa redução dos benefícios impacta em fluxo de caixa, pode ter impacto correlacionado, correlato à realização de ativos e cálculos de impairment, cálculos de valor justo, que envolve projeção futura de fluxo de caixa de uma entidade. Então, eu queria chamar essa atenção. A gente dá muito enfoque sobre isso numa outra circular que a gente fala do tema reforma tributária, que o Ibracon também emitiu essa circular também no início de fevereiro, mas vale também para 224, talvez não tenha efeito tão pervasivo e complexo que a reforma tributária, mas também tem efeito que as entidades precisam considerar, a gente como auditor precisa desafiar as entidades para, na medida que a empresa tem essas estimativas, as empresas precisam estimar os efeitos antes, quando elas produzem já efeitos nas demonstrações financeiras na realização de ativos, né? Esse é outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui. Acho que era isso em relação a pontos contábeis que nos chamaram a atenção na 224, que eu gostaria aqui de expor a vocês. Acho que com isso a gente abre aqui ao espaço de perguntas aqui, a gente já recebeu, eu consegui observar na sessão do Ademir, tem bastante pergunta aqui, Ademir. Então, eu acho que podemos aqui fazer o filtro das perguntas aqui que a gente conseguir responder nesses próximos 15 minutos aqui. Perfeito. Opa, perfeito, Márcio. A gente recebeu muitas perguntas aqui, né, pessoal? Um tema. Primeiro, muito obrigado, porque todos demonstraram bastante interesse, né? Também já avisando aqui um pouquinho, o material, né? E a Solange vai nos ajudar aqui, mas o material provavelmente ficará disponível para vocês, tá, pessoal? A Solange vai só fazer algumas checagens aqui, né, Solange? Mas acredito que sim, todo o material aqui ficará disponível para que vocês possam aí ter um material de apoio, de estudos futuros aí sobre esse nosso webinar, tá, pessoal? E aqui a gente recebeu algumas perguntas aqui muito interessantes, tá? Vieram muitas perguntas aqui, eu gostaria de colocá-las aqui em alguns grupos, tá? O primeiro grupo aqui que a gente recebeu de perguntas foram perguntas mais relacionadas aí a como ficará o compliance tributário, né? A partir dessas reduções, dessa redução linear, né? Então, antes, qual o CST
que será utilizado nesse momento, como é que vai ser o preenchimento do FD contribuições, né? Então, existem alguns pontos aqui, tá, pessoal, relativamente ao compliance, e que, de fato, né, a gente não tem a resposta agora, né? E não temos a resposta agora porque a própria Receita Federal está vendo como instrumentalizar adequadamente todas essas informações ali no FD, em todas as obrigações acessórias e no próprio cálculo dos tributos, tá bom, pessoal? Então, assim, a gente não tem, né, não temos ainda esse indicativo, já tivemos algumas conversas aqui, né, com algumas pessoas da própria Receita Federal ou de outros participantes aqui de mercado, todo mundo entende aqui que o compliance disso deverá vir aí nas próximas semanas em como se fazer, especialmente agora, né? A partir de 1º de abril, quando teremos aí a eficácia, a entrada em vigência né, da legislação relativamente aos outros tributos, em especial relativamente ao PIS e à COFINS, tá? Então a gente acredita aqui que nessa semana e na próxima já deve começar a sair orientações aí da própria Receita Federal de como, né, se dará esse compliance, né? Então a gente vê até uma manifestação de que acontece, né, pessoal? Às vezes é um absurdo sair a mudança sem a regulamentação, mas acontece, né? E a gente vai observar isso, né, Márcio? Em reforma tributária, a gente também vai observar bastante, tem muita coisa, né, que no nosso grupo, quando a gente debateu reforma tributária sobre o consumo, e a gente vem debatendo, né, sobre os impactos, os potenciais impactos nas demonstrações financeiras, e aí, né, os nossos amigos contadores, auditores, né, chegam para a gente e falam, pessoal, Auditex, e aí? Como é que vai ser isso daqui? Olha, pessoal, falta regulamentação, falta uma orientação, falta o segundo passo para a gente ver como é que vai funcionar na prática, tá? Então, para 224, pessoal, né, os questionamentos atinentes mais ao compliance fiscal, como vai ficar CST, preenchimento de FD, a gente acredita aí que nas próximas semanas sairão regulamentações específicas, né, alterações no manual de FD, para justamente refletir essa nova legislação, tá, pessoal? Uma outra pergunta bem interessante que foi trazido aqui foi a respeito de um benefício fiscal específico, né, do artigo 28, inciso 4 da 10865, né? E que haveria aí uma possibilidade aqui de controvérsia se esse incentivo fiscal de alíquota zero de PIS/COFINS muito setorial, né? Se ele seria passível da redução linear, uma vez que, que, que não estaria tão claro se esse incentivo fiscal ele estaria ali, seja no projeto de lei orçamentária anual ou no DGT, né, que é um demonstrativo de gastos tributários. Quer dizer, todo esse ponto a respeito dessas dúvidas setoriais, pessoal, como eu disse, né, vai ter esse mecanismo do Receita Soluciona, né, que eu acho que vai ser um instrumento muito importante para as empresas, né, para os contribuintes pressionarem, né, conversarem com as suas entidades de classe, para que essas entidades direcionem dúvidas a respeito da aplicação da redução linear ou não para determinado benefício fiscal setorial, né? Então, isso é muito importante, termos essa possibilidade de ouvirmos da Receita Federal qual o entendimento dela, né? Num prazo curto, a Receita se comprometeu a, no prazo de 90 dias, responder aos contribuintes, e óbvio, né, que sempre fica a alternativa do contencioso, né? O contencioso no nosso país, ele acaba sendo uma válvula de escape muito utilizada, né? Então, temos um regime tributário, um sistema tributário que existe um altíssimo nível de contencioso, tá, pessoal? Então, é interessante aqui para essas dúvidas sobre aplicação ou não da redução linear a determinado incentivo, a determinado incentivo, para que ele seja aí dirimido sobre sob a luz do Receita Soluciona, para termos esse primeiro momento e depois ser avaliado se mesmo com a resposta da Receita, se haveria a possibilidade aí de contencioso e se discutir
a legalidade ou não do entendimento que a Receita apresentou, né? Então, eu acho que são esses pontos bem importantes para a gente trazer aqui e debatermos aí nas próximas semanas, né? Nos próximos, com os nossos clientes, com os outros participantes de mercado, as outras empresas aqui de mercado, para que a gente consiga aí ter mais esclarecimento, tá bom? Deixa eu ver. Solange, eu recebi aquela mensagem com algumas perguntas. Eu não sei se a gente recebeu mais alguma outra, que eu fiz esses dois grupos. Se tem mais alguma outra mensagem aqui. Não, foram só essas mesmo, Foram só Ademir. essas, né? Sim. Isso. Então, pessoal, essa daqui que são as linhas gerais mesmo, das dúvidas aqui que foram passadas aqui pelo nosso grupo, né? Esse grupo muito qualificado, as perguntas são bem desafiadoras e, de fato, desculpe frustrá-los um pouco, né? Porque não temos todas as respostas, muitas coisas precisamos da Receita Federal nos passar a orientação procedimental, como proceder aí a classificação de CST, preenchimento de FD, então isso serão definidos aí, né? Isso será definido nas próximas semanas, tá bom, pessoal? Márcio, não sei se você tem mais algum ponto aqui. Se não, Solange, Ana, a gente já pode partir aqui para o encerramento. Não tem mais nada específico, não, Ademir. Então, Ademir, Márcio, eu quero agradecer a participação de vocês com essas explicações aqui. Pelo número de perguntas, foi um tema bastante esperado aqui pelo nosso público. E eu agradeço a todos que estiveram aqui presentes, né, participando ativamente aqui no chat. A gente acompanhou todas as interações aqui. E antes de finalizar, eu só quero reforçar alguns recados institucionais aqui do IBRACON, reforçar que vocês participem do nosso canal, das nossas comunidades no WhatsApp. A gente já colocou aqui no chat os links, então lá vocês vão ter informações sobre a profissão e também sobre nossa agenda de eventos e treinamentos. Reforçar também que em junho, nos dias 2 e 3 de junho, a gente vai realizar a 16ª conferência do IBRACON, então todos estão convidados a se inscrever e a participar dessa nosso evento. Em maio, nós teremos o Tech Summit também, então participem, façam a sua inscrição. Aqui no chat a gente colocou o link e eu vou pedir para que a Letícia e a Sol coloquem novamente para que a gente possa... para que vocês possam se inscrever e participar desse evento. E também tem a trilha Reforma Tributária, né, da nossa área de desenvolvimento profissional, e vocês fazendo a inscrição, vocês têm 20% de desconto, tem um cupomzinho ali, também no chat a gente tem, vou pedir para a Sol, para ler, também colocarem ali essa informação. E por todos essa agenda, fiquem à vontade, se inscrevam, entrem no nosso portal, compartilhem com todos os seus colegas aí de profissão, tá? E para encerrar aqui, eu só tenho a agradecer mais uma vez a Ademir, Márcio, por estarem aqui e terem realizado esse webinar com tanto sucesso, né? Nós tivemos picos aí de 450 pessoas, então foi bem produtivo. E para encerrar, então, espero vocês no próximo webinar do IBRACON. Confiança que forma, informa e transforma. Até a próxima, gente. Até lá.